Olá, eu sou o Geraldo Araújo do portal VGN, ou VG Notícias. E entrevisto hoje, dia 20 de março de 2024, o professor da UFMT, Gerry Penha. O professor é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, professor. Bom dia, Geraldo. Nós lhe convidamos, professor, para tratarmos do assunto peixe em Mato Grosso. Diante das tomadas de decisões do governo e Assembleia Legislativa em votar uma nova legislação para o peixe e também pela judicialização do assunto no Supremo Tribunal Federal e também pela politização do assunto, nós resolvemos convidar alguém que tenha conhecimento técnico, científico da área para tentar, não vamos estancar o assunto, mas vamos aprofundar que é necessário nesse momento. E esse é o papel da imprensa, aprofundar no assunto para formar opinião, até mesmo para essa opinião pública forçar os entes políticos para que mudem os posicionamentos. Essa lei, doutor, que vem discutindo aqui, qual que é o grau de conhecimento que o senhor tem? Eu queria que você fizesse uma introdução nessa lei, o status quo dessa lei e o que pode mudar. Bom, o que eu sei dessa lei não é muito diferente do que sabe o cidadão comum, né? Ela é uma lei que ela foi gerada a partir de, não sei exatamente qual provocação, isso não está muito claro. Essa lei, ela modifica alguns pontos da lei anterior, da Lei de Pesca do Mato Grosso, que é uma lei de 2009. E ela realmente está causando uma celeuma grande, principalmente porque ela proíbe a captura de algumas espécies de peixe, espécies que são importantes no plantel de espécies capturadas pela pesca profissional, pela pesca comercial aqui no Mato Grosso. Ela é uma lei que, primeiro, é importante dizer que sem um regramento, se a atividade da pesca corre solta, a tendência é que a atividade colapse, né? Que a atividade esgote os recursos naturais, no caso o peixe, e ela colapse e com prejuízo para todo mundo, para toda a sociedade, principalmente para os pescadores. Agora, não é qualquer regramento que leva a conservação dos estoques, né? Não é qualquer regramento que garante que os estoques sejam pescados em um nível sustentável, que permitindo que eles se renovem. E não basta boa vontade para criar esse regramento, tem que se seguir vários princípios técnicos que estão bem estabelecidos na ciência pesqueira, que são bem estabelecidos em uma série de manuais editados pela Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E essa lei, de fato, ela não atende nenhum princípio razoável. Ela é bastante... por exemplo, ela não estabelece responsabilidades... Ela estabelece algumas responsabilidades, mas não todas. Elas não apresenta alvos objetivos a serem atingidos pela lei. Ela não apresenta de forma objetiva, ou apresenta alguns indicadores, mas não diz como é que esses indicadores vão ser calculados. Ela diz que tem um monitoramento por uma comissão, mas não diz qual é o critério, como que tecnicamente isso vai acontecer, porque uma comissão de deputados tem pouca... os deputados não são preparados para esse tipo de coisa e, de fato, quem vai assessorar os deputados para fazer isso? Ela não é transparente no sentido de apresentar quais os estudos que geraram os dados que levaram os legisladores a concluírem que era necessário tomar as medidas. Ela não apresenta as avaliações de estoque pesqueiro, que é da situação de cada estoque, que permitiria decidir qual estoque que deve ter uma pesca limitada em relação ao outro. Depois a gente pode detalhar um pouco isso, porque há várias inconsistências, por exemplo, em relação à lista de espécies que aparece
na versão atualizada da lei. Ela não diz qual é o conjunto de pescarias que o Estado tem, né, porque cada pescaria demanda uma forma específica de gestão. E talvez seja o pior, é que ela é uma lei de cima para baixo. A experiência mundial, não é fácil fazer gestão de pesca. É fácil palpitar sobre ela, mas não é fácil fazê-la, mas é possível. Fazer bem e garantir que as pescarias sejam sustentáveis. Mas a experiência mundial é que onde isso dá certo é onde o Estado compartilha a gestão com os usuários. E essa lei, eu acompanhei a produção dela, ela ignora o usuário, né? Inclusive essa lei, professor, ela foi contestada pela AGU, pelo Ministério da Pesca, o Ministério contra. 2 partidos políticos entraram no Supremo Tribunal Federal para discuti-la. Então ela está judicializada e politizada, que é o pior. E agora entrou um fato novo. O VG Notícias, semana passada, fez um estudo, fez um levantamento, que o governador do estado foi dono de uma empresa que está em recuperação judicial, que fazia a pesca de peixes da Amazônia e o do Pantanal. Vou abrir aspas aqui e vou ler o que o VG Notícias escreveu. O governador era sócio da empresa que entrou em recuperação judicial justamente por conta do chamado consumo clandestino de peixe, que seria aquele peixe pescado e posteriormente consumido ou vendido por os pescadores. Acredito que essa condição do governador coloca em xeque a lei sancionada por ele. Então, de todos esses fatos, aí entra mais esse fato aqui da desconfiança do objetivo principal da lei, que há outros interesses. E, agora nós voltando em cima desses interesses, o interesse do cidadão do Ribeirinho, nós estávamos comentando agora há pouco aí, não é o cidadão que mora nas margens do rio. É aquele cidadão que mora nos bairros próximos ali e que depende da alimentação, das proteínas dos peixes. E que ele e a família dele utiliza, pega a bicicleta, vai lá, pesca, leva para casa e consome esse peixe. E isso não foi ouvido. O senhor fala um negócio interessante, da questão do que eles falam em dobrar a produção. Mas dobrar o quê? Tem um estudo de qual que é a capacidade pesqueira hoje, o produto que está. O senhor alerta também porque tem nichos que não são explorados no Pantanal. E esse estudo não foi realizado. Na verdade, as únicas... Porque existe um termo técnico na ciência pesqueira que chama avaliação de estoque pesqueiro. Sim. Essa avaliação que permite a gente estimar quanto tem no rio. E quanto que se pode... primeiro, quanto se tem no rio. Segundo, se o que está sendo capturado reduziu muito aquela quantidade, a ponto de os peixes que estão lá não conseguirem se renovar. Comprometer a espécie. Comprometer a espécie, a capacidade de renovação da espécie. Sim. Um terceiro indicador importante que a gente precisa estimar, que a gente estima com essa avaliação de estoque, é se o esforço de pesca, se a mortalidade causada pelo esforço de pesca, que é pela quantidade, pelas horas que os pescadores passam no rio, está comprometendo a capacidade de renovação do estoque. Então, sem esses estudos, a gente não consegue dizer se um estoque está sendo pescado em excesso ou não. Então isso é sério. O fato de não ter estudo não quer dizer que não tem espécie comprometida. Mas o que é grave é que, eventualmente, o governador deixou de fora espécies que podem estar comprometidas, né, deixou de fora da lei espécies que podem estar comprometidas e botou na lei espécies que não são comprometidas. Por exemplo, o dourado. Está há 10 anos de proibição. Está há 10 anos de proibição. Se uma premissa assumida pela lei, uma premissa um pouco fantasiosa, de que 5 anos permitirá que os estoques se renovem até ninguém sabe quando, né, ninguém sabe quanto em relação a um estoque não pescado, é uma das coisas, né, que Sim. você acabou de levantar agora. Por outro lado, a gente não sabe, sem estabelecer essa quantidade de pescado, a gente não consegue
A gente não consegue tomar decisão alguma. Então, as últimas avaliações pesqueiras que ocorreram aqui, não foi movida pelo Estado, ocorreram final dos anos 90. Então, naquele momento, nós sabíamos que, por exemplo, o pintado, o caixara, o jaú, não estavam sobrepescados. A biomassa que estava no rio suportava, era suficiente para garantir a renovação, e a mortalidade por pesca não era alta a ponto de comprometer, né, a renovação dos estoques. Desde aquela época, desde esses estudos, nenhum outro estudo foi produzido. Então, essa lei, de fato, não dá para entendê-la, a não ser, talvez, dentro do contexto que você citou, que é no contexto de competição de usuários pelos recursos aquáticos, né? Ou, sei lá, pelos consumidores. Questão de demanda, consumo e demanda. Está atrapalhando outros negócios. Isso. O Dourado, com essa decisão de mais 5 anos, o Dourado vai para 15 anos a proibição de pesca. E em 15 anos, se não normalizou, então em 5 anos, as outras espécies também não vão conseguir se normalizar. E cadê a prova de que de que a população do Dourado não recuperou? Porque o que nós começamos, porque eu moro, tá aí. eu visito o rio, pesco, converso com pescadores, até mesmo porque esse assunto nós já vemos debatendo há algum tempo. O que nós comenta-se que o Dourado, por ter essa lei de 10 anos já, ele está consumindo tanta a perapitanga, que todo lugar que tem uma serva de perapitanga na região de Barão de Melgaço, ali flutuam alguns dourados, porque ele é territorialista também, sim, né? Sim. Então ali flutua, os caras ainda pegam esse dourado de uma noite, os pescadores comem, vão pescar esse dourado aqui e vão comer ele assado, porque ele está comendo mais perapitanga do que nós. Então um negócio assim que até vira piada, motivo até de riso mesmo. Professor. Exatamente. Não, isso desmoraliza o sistema. Assim, o que precisa o Estado, para além do gestor, do governador da vez, o Estado precisa entender que isso compromete a gestão da pesca, porque o pescador, porque não ocorre gestão sem, como estava dizendo, sem a participação dos usuários. E você não obriga o usuário a participar, ele participa voluntariamente, porque a fiscalização ela é deficiente aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, portanto, a gente precisa que o pescador, quem está preocupado com a conservação dos estoques pesqueiros e com a pescaria e com a pesca sustentável, precisa atrair a gente precisa ter o pescador do nosso lado. Porque sem o comprometimento voluntário do pescador, não há como conservar absolutamente nada. E uma forma de garantir esse comprometimento é mostrando para o pescador que a lei é séria. Porque o pescador sabe lá quem faz a pesca predatória, quem passa a rede. O pescador sabe, eles se conhecem lá. Isso. E a partir do momento que chame a comunidade de pescadores para o lado para ajudar, é mais um fiscal em potencial. Exatamente. Isso é um outro assunto que a gente ouve na imprensa que precisa esclarecer. A lei é feita para quem cumpre lei. A lei não é feita para o contraventor. O contraventor não vai cumprir. Então, eu ouço, às vezes, deputados, ou a imprensa ligada ao governador, dizendo que tem muita pesca predatória, pesca ilegal. Quem pesca de forma ilegal não vai seguir essa lei. Então, a lei não é para contraventor. Né? Exatamente. Então, não é para contraventor se seguir, porque o contraventor é contraventor. Então, não é justificativa suspender a pesca. A gente não pode justificar a suspensão da pesca baseado no fato de que existe pesca ilegal, que existe também nos rios do mundo inteiro. Né? Então, se o Estado não dá conta de controlar a pesca ilegal, ela não tem que responsabilizar quem pesca legalmente, que é a maioria dos pescadores. Sim. Né? Então, enfim, pesca é um assunto interessante e relevante, e é uma pena que não dá para ser feita a legislação por burocrata. Isso, exatamente. Perfeito. O burocrata, Perfeito. Ele desconhece, Perfeito. ele no ar-condicionado, ele desconhece a convivência da natureza e aquele Perfeito. cidadão que vive Perfeito. na natureza. Perfeito. É outra coisa. Que não se discutiu nessa lei, porque tem um regramento à parte, é a questão das pequenas, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Não foi discutido
ele estava proibida, voltou ao normal, a Agência Nacional das Águas determinou que era proibido a construção. Aí o governador se empenhou lá, foi pressão, permitiram a construção de novas PCHs na região. É tão preocupante a construção de PCHs, mais preocupante até do que o dos pescadores. A gente precisa entender que, de fato, a pescaria retira uma parte do cardume do rio. Sim. Mas as hidrelétricas? Sim, mas as hidrelétricas e os outros usos da bacia hidrográfica comprometem a qualidade do rio. Então, o primeiro determinante da quantidade, o que determina quanto que a gente captura do rio pela pesca é a quantidade de peixe que está disponível no rio. Se tem mais peixe, a gente pode capturar mais, se tem menos peixe, a gente captura menos. E o que determina quando tem mais e quando tem menos? Obviamente, a qualidade do rio. O habitat. O habitat, exatamente. Por exemplo, em anos mais secos, a gente sabe que reduz a produção pesqueira. E hidrelétricas é um problema, de fato, muito bem... O efeito negativo das hidrelétricas está muito bem consolidado na ciência. As hidrelétricas, elas são um problema porque elas fragmentam o rio, elas barram o rio e impedem a movimentação dos peixes. Então, isso leva à queda na produção pesqueira, a mudança na qualidade do pescado que nos é oferecido, que é oferecido para a população, que a gente, né, nos mercados, por exemplo, aumenta o custo de se pescar, né, então leva o pescador a ter um prejuízo grande. Então, desconsiderar o efeito das hidrelétricas no mínimo, insensato. Né? Nós temos que, de fato, no contexto da pescaria que ocorre no Mato Grosso, que é basicamente baseado em anzol, eu estou falando, obviamente, novamente, da coisa legal, é baseado em anzol, essa pescaria tem uma capacidade reduzida de extração de indivíduos da pesca. E isso é um palpite qualificado. Né? Eu não vi ainda esse contraste em um artigo científico, mas o meu palpite é de que o efeito das barragens acumulado sobre a produção pesqueira é muito maior do que o efeito de dobrar o número de pescadores pescando em relação à quantidade que tem atualmente. Porque, de fato, é trágico o efeito das barragens. Não tem como... a prova mais... Vou trazer um dado elementar aqui, que o pintado é um peixe que nós temos aqui, é um peixe que está extinto em muitas das zonas das bacias em que ele ocorria. Mas não está extinto no Pantanal, que de fato o que não explica, é outro fato que não explica a razão dele não explica por que o governador colocou esse peixe entre os proibidos. Pois bem, porque um grupo de especialistas do Brasil inteiro, os melhores da área, se reuniram para tentar recuperar os estoques do pintado. Onde o pintado está extinto? Extinto não, está virtualmente extinto. Onde tem barragens. Aqui no Pantanal, o pintado está entre as 3 espécies mais capturadas, portanto, os estoques estão saudáveis. Então, e aqui nós seguimos pescando. Então, é só contrastar o que aconteceu com o pintado, onde já não tem pesca, a pesca é pouco importante, pesca para pintado, mas tem barragem, com um lugar que tem muita pesca não, um pouco de pesca, que é o nosso caso, mas tem pouca barragem. Aqui os cardumes seguem muito bem. Então, barragem realmente é uma tragédia para os peixes de Piracema, que são os peixes que sustentam então, fazendo um paralelo aí, eles estão mais preocupados com os pescadores artesanais, estão mais preocupados em proibir algo que provoca menos prejuízo do que a barragem, porque a barragem vão começar a construir. E outra, o sistema nosso, as agências reguladoras, as agências no Brasil, é um perfil que entrou com o Fernando Henrique Cardoso, o governo Fernando FHC criou as agências numa cópia de agências da Europa, da França principalmente. Agências reguladoras que fiscaliza e dá contribuição, mas um estudo isento. No Brasil, as agências a formação das agências são por elementos indicados por grupos políticos, grupos empresariais, e isso leva à ineficácia das ações das agências. E a Agência Nacional das Águas, uma hora proíbe, daí sofre pressão, libera,
e não se aprofundam, porque não tem técnicos na gestão. Tem técnicos que colaboram com a diretoria da agência, mas as decisões são políticas. Infelizmente, eu conheço um pouquinho a Agência Nacional de Águas, que tem um corpo técnico de fato muito competente, o corpo técnico é ótimo, muito comprometido, mas as decisões de fato não estão na mão deles, né? E que deveria estar. Né? Deveria estar. Realmente, porque um dos pilares da boa gestão é que ela seja baseada na melhor ciência disponível. Então, gestão de recurso natural baseado em palpite, em impressões, em estudos ruins, que não são transparentes, não são disponibilizados para a sociedade como um todo, para que ela possa julgar, eles são fadados a não dar em nada, né? Só comprometer uma ferramenta, comprometer a utilidade de uma ferramenta que pode vir a, de fato, ser importante no futuro, mas que perde credibilidade porque é usada de forma indevida, né? E só o fato do governador ser parte interessada, porque ter participa talvez de uma empresa de pescado, que está importando, porque na região do Bom Sucesso tem um frigorífico que está trazendo peixe de fora daqui. Está trazendo peixe do Amazonas aqui. Então, nós estamos comendo pirarucu em Cuiabá, nas peixarias. Isso é uma realidade, que não é da nossa bacia. Então, está vindo, tem outros interesses. Então, estão introduzindo em Mato Grosso, na alimentação, peixe de outra bacia. Então, a coisa o assunto, embora esteja decidido, o STF está discutindo, vai decidir, mas está maculado o processo. Certamente. Certamente. Se um dos interessados tem... assim, essa é uma decisão tomada de forma... Isso não é democracia, isso não é da boa democracia, não né? Não é a transparência que é principal, né? Sim. Não, e se uma das partes tem interesse, e ficou muito difícil agora a gente, de fato... ficou muito difícil você apontar as responsabilidades, porque qualquer cidadão que tem dinheiro, bota o dinheiro lá no fundo, que vai aplicar em muitas frentes. Mas não é ético que uma pessoa que tenha mais poder e que tenha mais poder que os outros usuários e que tenha interesse numa decisão, tome aquela decisão, né? Isso vale para o suposto estudo contratado pela Assembleia Legislativa para dar suporte, que, como eu disse, né? É uma comissão, né? Não, uma comissão permanente para acompanhar os resultados. Sim, a primeira Assembleia encomendou um relatório. Um relatório que foi feito também por um interessado, porque é uma pessoa ligada ao turismo de pesca. Sim. Então, a base utilizada para essa lei foi feita por um cidadão que é também ligado ao turismo de pesca. Tem interesse no sistema. Que fez um apanhado muito, realmente ruim, eu diria um bom exemplo de má ciência, sem ter medo de errar. E agora nós temos também um comitê que vai acompanhar digamos, a eficiência da lei, baseado no método que deveria ter sido divulgado, que não foi, ali deveria prever, isso faz parte da transparência, no método, usando critérios que a gente também desconhece, porque não está especificado na lei, e composto por pessoas interessadas, porque né, os deputados, boa parte deles também tem investimentos econômicos aqui no estado do agronegócio, muitos deles ligados à produção pesqueira, em pisciculturas, né? Sim. Enfim, que é lamentável. A gente conversava há pouco, porque a piscicultura ela é complementar à produção, à pesca. Então, muita gente que prefere comer peixe de rio não come peixe de piscicultura, mas muita gente prefere comer peixe de piscicultura por várias razões, né? Porque, sei lá, o controle sanitário é melhor de fato, sim. Você tem mais controle sanitário, há muitas vantagens no peixe que vem de piscicultura. O peixe do tanque. Exatamente, que o poderoso da vez não precisa lançar a mão de artifícios não muito, pouco transparentes para tirar um competidor da jogada, né? Além disso, essa lei, ela realmente é muito fora de contexto, porque o guia da FAO, a FAO é a
fundação, como eu dizia, Fundação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, a FAO tem muitos guias relacionados a construir pescarias sustentáveis no mundo inteiro. E tem um guia de conduta, né, para a pesca de pequena escala, que é a nossa pesca. E a FAO orienta a gestão da pesca, a gente fazer a gestão da pescaria à luz da erradicação da pobreza e dos direitos humanos. Então, a gente não pode ignorar esse contexto, que aí você levantou agora há pouco esse caso, que de fato precisa entender como que essa atividade ela é importante em muitos aspectos, né? Nós temos o aspecto eminentemente econômico dos pescadores profissionais, que é uma parte pescando para obter um recurso financeiro, mas ela também é suporte alimentar, ela é um estilo de vida para as pessoas. E o relatório produzido pela Agência Nacional de Águas sobre pesca difusa, que é essa pesca recreativa aí, né, no meio termo, mostra que estimou em 1 bilhão e 200 milhões de reais o valor dessa pesca recreativa na interface com a pesca de subsistência, só aqui para o Pantanal. Então, imagine, a gente vai estar abrindo mão de 1 bilhão e 200 milhões de reais nos valores de 2019, a gente está eliminando esse recurso, né, porque a compensação oferecida pelo Estado ignora 1 bilhão e 200 milhões de reais, que deveria compensar ser considerado. Exatamente. Né? Além dos 32 milhões de reais, que é a estimativa do valor que foi a estimativa do valor da pesca comercial no mesmo ano. Né? Eu estou falando porque o governador fez essa propaganda para beneficiar um setor, que é o setor turístico, que gera apenas 38 milhões de reais. Né? Então, e que provavelmente não vai entregar esses benefícios nos locais em que o governador está tirando os postos de trabalho ligados à pesca. Né? Outra coisa, ignorar que a pesca tem fases. A pesca tem fases. Ele está falando só da fase da captura, mas tem a fase que antecede a captura, que tem a ver com a comercialização dos apetrechos de pesca, da isca viva. Eu tenho andado aqui nas cidades, você vê que os comerciantes de apetrecho de pesca, eles reclamam que a movimentação nesse comércio foi praticamente zerou. Então, isso faz parte da atividade de pesca. Isso são benefícios gerados, né, por esse serviço que o ambiente oferece para a gente. E tem ainda a fase pós-pescaria, que está ligado às pessoas que limpam peixe, que comercializam. Então, você tem uma cadeia muito mais ampla que vai ser prejudicada por essa lei e a lei não prevê nenhuma forma de compensar a cadeia produtiva como um todo. Para ser honesto com a sociedade, o governador deveria, os deputados, né, na verdade, porque foi sancionado foi aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador. Então, o Estado brasileiro, o Estado do Mato Grosso, deveria compensar o setor como um todo, e não apenas o setor de uma fase da atividade pesqueira e com exigências que são absolutamente esdrúxulas, porque exigir que o pescador comprove que ele é um pescador full-time é ignorar a natureza da atividade pesqueira. Porque no mundo inteiro, na pesca artesanal, você praticamente não tem pescador full-time. Porque quando o estoque escasseia, e geralmente os estoques são sazonais, quando ele escasseia no ano, o pescador precisa arrumar um recurso financeiro de alguma fonte. Ele vai ter que complementar isso com uma pequena horta, com galinheiro, com alguma forma. E isso é legítimo. Fazemos isso todos nós que somos inteligentes. Né? O pescador inteligente como qualquer outro grupo social toma essa decisão que é a subsistência dele. Tem que ter várias atividades. Então, na verdade, enfim, a lei não se baseia em ciência, em boa ciência, a lei não é transparente, a lei não diz para a gente, para a sociedade, como é que a gente vai monitorá-la de fato, porque dizer que vai ter monitoramento não é nada, isso não quer dizer nada, a gente quer saber como é que as coisas vão acontecer. Isso é fazer algo
transparente e algo que tem algum potencial de melhorar, se é possível melhorar a atividade pesqueira, a gestão. Nós realmente só esperamos que não seja, a lei não seja baseada único e exclusivamente no interesse econômico e financeiro do governador e da empresa dele. Só isso que nós esperamos. Porque você falou aqui em questão das pessoas beneficiadas, que não for que são os indígenas, os povos indígenas originários e quilombolas que se utilizaram das substâncias que podem pescar. E também para a comercialização e o transporte de iscas vivas que devem ser regulamentadas por resolução do CEPESCA. Então, o leque de proteção aí é muito pequeno. Muito restrito, claro. Ele é muito restrito. Esse guarda-chuva aí, ele é pequenininho demais. A universalidade, como você disse aí, das pessoas que trabalham na indústria dos barcos, indústria de canoas, no comércio de uísque, comércio de equipamentos, e daí vai, é um leque muito maior, é um guarda-chuva, tem que ser um guarda-chuva muito maior. Muito maior, obviamente, muito maior. É interessante porque esse fenômeno, você falou há pouco dos pescadores que se deslocam de bicicleta lá, os pescadores, 3, 4 quilômetros ou mais até. Claro, esse é um outro benefício da pesca, assim, porque isso, de novo, não é porque eu vi um comentário muito infeliz do governador, praticamente dizendo que o problema de Barão do Melgaço tem um PIB, será um IDH muito baixo, era que lá se pescava. Ora, a pesca é a atividade econômica, uma das poucas atividades econômicas desenvolvidas lá em Barão do Melgaço. Então, é a pesca que oferece uma salvaguarda para o abandono do município pelo Estado. É a indústria que se tem, né? É a indústria que se tem. Então, como é que... E aí, isso vale, quando eu estou falando isso, pensando no pescador urbano. O pescador urbano, seja por prazer, ou seja porque precisa pescar, é um fenômeno mundial. Então, isso existe, se os nossos saudosos políticos passassem a viajar com um olhar um pouco mais para fora do Brasil, com um olhar um pouco mais antropológico, ele vai descobrir que existem pescadores urbanos na Finlândia, na Dinamarca, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, alguns por diversão, outros porque de fato precisa complementar a dieta. Não há nada de errado com isso. E a pesca precisa ser entendida nesse contexto de uma atividade que oferece um suporte de vida para pessoas que de outro modo estariam abandonados à sorte. Né? Pelo menos eles podem comer. E aí o Estado vem e diz, não, agora você só pode comer se você trouxer para a beira do rio uma estrutura que lhe permita cozinhar na beira do rio horas. Eu não tenho dinheiro, mal tenho dinheiro para comprar meio quilo de perna de frango. E como é que eu vou levar isso tudo? Mas, professor, nós também temos um problema também, que é a capacidade de mobilização daqueles, porque a quem que está afiliado lá, associado aquela coordenação de pesca, tem um nome lá. O Conselho Estadual de Pesca? Conselho, não aconselho, aquelas pessoas que fazem lá. Colônia de Pesca. Que tem lá, por exemplo, em Santo Antônio, tem uma colônia lá, de pesca. Chama colônia de pesca. A colônia de pesca, ela já é limitada pela capacidade de oratória do pescador. O grau de cultura não é cultura, é a capacidade de verbalizar. Então, já é limitado. E esse cidadão não tem direito a falar. Uhum. As audiências públicas falam às autoridades que compõem a mesa, aí na hora que o cidadão, aquele ribeirinho, que já tem uma certa dificuldade em expressar o que pensa, em expressar as angústias, aquele cidadão se preocupa com o filho dele, com o que vai ser da profissão dele, com a aposentadoria, e ele não tem essa capacidade. Agora, e torna-se até uma piada. Eu ouvi esses dias comentando isso é intelectual, né? Que isso daí é bíblico, a atitude do governador é bíblico. Porque Jesus, quando o Pedro não estava jogando a rede, falou, joga para a direita. Aí o governador, o Mauro Mendes, que é de direita, resolveu jogar a pesca só para a direita, interpretando erroneamente a Bíblia. Que aí na esquerda não vai dar nada, tem que ser na direita. Dizer, ao nível de insatisfação que gera até piada nas atitudes tomadas pelo governador, que são totalmente
contra o interesse daquelas pessoas que realmente precisam de Estado. Porque o rico não precisa de Estado. Perfeito. Quem precisa de Estado é o cidadão comum, aquele que está lá em Barão do Belgás. Perfeito. É a função do Estado, inclusive, equilibrar, fazer esse equilíbrio. Claro. E se o cidadão lá, a renda do cidadão lá de Barão está a esse volume que o governador critica e fala, é porque não houve investimento do governo. Exatamente. E o governador está aí numa reeleição e quantas indústrias levou para Barão? Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. esses dias estava comprometida a água de Barão. A água, a água para se tomar estava comprometida esse dia. Foi um escândalo nacional, notícia nacional, a água de Barão. Então, mas não leva políticas efetivas. Sim, claro. Para o originário, para o ribeirinho, para aquelas cidades que dependem disso, leva garimpo. Leva metal pesado do garimpo. E daí ainda critica. Assim, o desnível é muito grande. Um dos pressupostos da democracia é que a informação está distribuída entre as pessoas que estão debatendo, né? Está bem distribuída de forma todo mundo tem acesso à informação. E não basta ter acesso, tem que entender a informação. Então, aí está a importância da transparência no processo de gestão da pesca, porque, de fato, existe um desequilíbrio muito grande de uma parte da sociedade, da parte menos favorecida, pela história, né, pela história de exploração e pela condição social, mas a outra parte que tem a responsabilidade da gestão, nesse caso, e tem o recurso da sociedade para fazer a boa gestão, né, tem recurso financeiro que a sociedade colocou na mão deles para fazerem boa gestão, eles optaram por ignorar a melhor informação e fazer a gestão que serve aos interesses deles. Então, isso realmente é algo... Falando em interesse, professor, chegou a informação para mim agora que o governador Mauro Mendes, e a família dele tem uma participação em PCHs, aquelas usinas, né? Pequenas, eu não sei traduzir. Centrais hidrelétricas. Isso, pequenas centrais de hidrelétrica. Então, tem mais um interesse. Além da indústria da pesca, ele tem interesse na indústria da produção energética. Num estado que nem precisaria essas PCHs, dada a quantidade de luz solar que tem. Não, e de fato, se você olhar os jornais, eu tenho um hábito antigo de ler jornal, eu leio jornal com frequência, o mesmo conjunto de jornais com frequência. No último mês eu li em um jornal, né, não preciso citar aqui, eu li um jornal sério, que as hidrelétricas começam a verter a água, porque a energia que produziria com aquela água não teria mais consumo, o mercado estava saturado de energia. Exatamente porque a tendência é de crescimento em fontes de energia que são mais, digamos, democráticas, né? E que são mais dispersas, como a energia solar, como a energia eólica, né? Então, energias renováveis, que tem também seu impacto, mas a gente está discutindo essa questão das hidrelétricas. De fato, me parece que se você olha para o mercado, porque quem vai controlar, a não ser que o governador, que o Estado opte por impedir o cidadão de colocar a placa solar no seu teto da sua casa. Mas eu acho que o Estado não seria tirando a esse ponto, né? Tirar essa liberdade do cidadão. Então, a energia solar deve continuar se expandindo no Estado, no Brasil, como apontam todos os indicadores. De modo que, de fato, nós não... E a energia solar é algo que, basicamente, movida pelo interesse do cidadão. O cidadão vai lá e bota o dinheiro dele e faz um investimento. Então, é um investimento diluído, muito mais interessante. Então, essa produção vai seguir aumentando e se já está desbancando, já está tornando a energia produzida pelas hidrelétricas algo desnecessário, isso vai se agravar nos próximos anos. A gente não tem a sociedade não precisa expandir, seguir apostando na expansão de PCHs, de UHS, seja lá do que for, de pequenas ou de grandes hidrelétricas, porque de fato não é essa a tendência, não é mais essa a tendência do desenvolvimento do mercado de energia no país, né? Seria, a não ser que tenha, de novo, outros benefícios
para além, né, para quem constrói hidrelétrica, para além do retorno financeiro oferecido pelo mercado. Quero tratar de um assunto com o senhor agora que não estava agendado, não estava pautado, mas teve uma notícia recente e é um fato que vem ocorrendo no Lago do Manso, a questão das piranhas do Lago do Manso. O senhor, como técnico da área, embora o senhor não sei se o senhor se aprofundou nesse assunto, tem conhecimento, ao que o senhor acredita se é que é um problema? Talvez não seja um problema. Como o senhor vê essa questão das piranhas em algumas regiões do Lago do Manso? Então, aí o senhor tocou você tocou no ponto. É assim, da mesma forma que com pesca, assim, eu entendo, a gente, em pesca, eu vou falar da pesca para falar de piranha. Sim, fazer um paralelo. Fazer um paralelo. Porque, por que eu não posso usar a impressão de uma única pessoa para concluir que a pesca que os peixes estão aumentando, diminuindo? Porque a captura varia muito de local para local, sim, de ano para ano, né? De local para local, mas também entre anos. Tem um ano que está bom no local, está pior no outro. Isso considerando que a gente tem a mesma habilidade para pescar. Então, eu preciso combinar. A informação de uma pessoa, mesmo que seja muito precisa, não vale nada. Mas vale muito quando você combina a informação de muitas pessoas. Exatamente, porque você tem um retrato espacial e temporal mais amplo. Da mesma forma, essa questão das piranhas. Então, o que eu sei desse assunto é o que eu vi na imprensa. Então, eu vi que um cidadão que eventualmente tem acesso à imprensa foi atacado, sofreu lá uma injúria provocada por piranha. É preciso dimensionar para ver se o problema de fato existe. Agora, problemas com piranhas ocorrem em barragens, porque a barragem ela modifica o ambiente do rio. Aquilo já não é exatamente um rio, é um meio termo entre um lago e um rio. E piranhas são piranhas constituem um conjunto de espécies de peixes, são várias espécies, mas a maior parte delas se proliferam em lagos, em ambientes mais lentos, que a represa oferece essa condição de proliferação das piranhas. Então, é preciso diagnosticar, né? Fazer um retrato mais amplo para ver se de fato está ocorrendo alguma coisa além do normal, além do que hoje já acontece em barragens melhor manejadas no país. E há formas e há técnicas para você controlar, né? Diagnosticado que é um problema, que precisa de excesso de piranhas, né? Que a quantidade por área está acima do que deveria estar, né? Baseado no que tem nos lagos, sim, aqui do Pantanal, por exemplo, aí você usa uma ferramenta para controlar a população de piranhas. Isso a biologia aplicada tem uma série de ferramentas. Depende do estudo, depende da vontade política de fazer um estudo. Depende da vontade política de fazer um estudo. A gente no meu campo, a gente não. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de alocar dinheiro para o meu laboratório, para a FMT. Está cheio de gente competente para fazer isso no Brasil, fora do Brasil, mas tem que alocar dinheiro. Não, né? É isso, não é caro. Frente a este é um estado rico, né? Nós fazemos parte de um estado rico. O dinheiro para fazer um estudo desse é um dinheiro de cachaça, é um dinheiro pequeno. Então, eu acho que precisa fazer, se os usuários estão reclamando, eu acho que a gente tem que levar o usuário a sério. Se o usuário do Manso está reclamando que tem esse problema, o Estado precisa agir, os usuários precisam agir para dimensionar o problema, para avaliar se de fato ele existe e aí tomar as medidas que têm que ser tomadas, que são conhecidas na ciência. Bom, eu conversei aqui com o Gerry Pena, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade de São Carlos, doutorado pela Universidade de São Carlos também. Gerry, eu quero te agradecer a sua presença aqui e quero deixar você à vontade para as suas considerações finais. Primeiro quero dizer que foi uma honra, foi muito agradável essa visita aqui, eu não conhecia antes, foi muito agradável mesmo. Fico à disposição e agradeço pela oportunidade de falar algumas coisas sobre esse assunto que eu acho tão apaixonante. Me dê 2 minutos, 2 minutos. Eu acho que a forma como essa lei foi encaminhada, e eu não sou contra proibir pesca, não se trata disso, isso é uma forma de fazer a gestão, às vezes pode ser necessária, mas a forma como essa lei foi encaminhada, ela está desperdiçando oportunidade
para variar, né? Ela é muito parecida com as outras leis, desperdiça oportunidade, esclarece muito pouco, cria conflitos desnecessários, não conversa com o usuário, né? Ignora a fala do usuário, não se baseia em boa ciência, não almeja se basear em boa ciência, e ainda criou um problema sério com o Conselho de Pesca, porque aparentemente criou se você olha no conjunto, o que ocorre é que o governo parece que ter tirado várias funções do Conselho de Pesca, enfraquecendo um órgão que poderia ter uma composição mais equilibrada, mas que serve como uma forma de diálogo com a sociedade, né? Então eu acho que é um desserviço à gestão da pesca. Infelizmente eu tenho que dizer que é um desserviço à gestão da pesca no estado de Mato Grosso. Lamentável. E esperar a decisão do STF, né? Esperar a decisão do STF. Para considerar inconstitucional ou não, para que se comece novamente a dialogar, e porque toda a população de Mato Grosso quer viver bem. Claro. É o bem comum. Claro, exatamente. E uns querem viver bem melhor, explorando segmentos, tendo exclusividade de segmentos, que está errado. Sim. O peixe é um recurso comum, então é do interesse da sociedade como um todo. Não é você delegar um mandato para alguém, não dá a esse alguém o direito de tomar decisões arbitrárias sobre um recurso que é do seu interesse, que afeta tanto a sua vida, né? Então, é lamentável, mas seguimos firmes porque... Com os nossos propósitos. Exatamente. Continuar defendendo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Nós vamos lhe chamar mais vezes aqui para discutir outras questões aí de ambientais também, porque eu acho que o senhor tem muito a contribuir. E o Veja Notícia busca realmente trazer para o cidadão comum, aquele cidadão mediano, informações que em outros veículos ele não tem acesso. A ideia é essa. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E obrigado você, internauta do Veja Notícias, por estar nos assistindo e nos acompanhando. Um abraço a todos.